Paz do Senhor, povo de Deus, glória a Deus, né? Mais um dia aqui, Deus nos concedeu de estarmos diante da palavra dele. Peço perdão aqui já, pois eu não postei vídeo ontem, tive alguns compromissos, mas estamos aqui. Não vamos deixar de conhecer um pouco da vida de Daniel, né? Do seu livro. E quero aqui já dar uma introdução rápida em que você passa o seu dia longe de Deus, passa o seu dia errando, passa o seu dia se lamentando de certas coisas, descontente de algumas coisas, falando coisas que não agradam a Deus, pensando coisas que não agradam a Deus. E chega no final do dia, você vai conversar com Deus, tem até vergonha de você mesmo, porque o seu dia você errou por completo, né? E você tenta esconder de você mesmo, você tenta esconder até de Deus. Só que em Lamentações capítulo 3 aqui vai falar, esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor, ou seja, todas as manhãs que você acorda, você tem um recomeço, um ponto zero, de que você pode falar para Deus: olha, Senhor, pequei, eu errei, mas estou aqui para um novo começo. Na sua frente, quero fazer o que é certo, quero ouvir o que é certo, quero falar o que é certo. Porque o amor de Deus em nossas vidas é um conforto. A compaixão dele é um conforto em nossas vidas. E ele fala aqui, e como é grande a fidelidade do Senhor, ou seja, é grande. Por mais que você erre, por mais que você faça algo errado e não tendo forças de buscar o Senhor, a fidelidade dele é grande. O amor dele é grande por você. Você só tem que reconhecer os seus erros. Entregue a Ele, não se esconda. Pelo contrário, fale com Ele. Fale com Ele dos seus erros. É só Ele quem pode dar perdão para você. Ele te ama. Então, capítulo 4 aqui de Daniel, né? O título diz assim: Nabucodonosor tem um outro sonho. O rei Nabucodonosor mandou aos povos de todas as nações, raças e línguas a seguinte mensagem: felicidade e paz para todos. Quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez em meu favor. Grandes são os seus milagres e as suas coisas, que eles são espantosas. Pois é o Rei eterno e reinará para sempre. E continuou eu, Nabucodonosor: vivia sossegado no meu palácio e tudo ia muito bem. Mas certa noite tive um sonho que me deixou preocupado. Enquanto dormia, ideias e visões horrorosas tomaram conta de mim. Por isso mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que eles me explicassem o sonho. Vieram então os sábios, adivinhos, os astrólogos e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas nenhum deles pôde me explicá-lo. Finalmente apresentou-se Daniel, conhecido também como Beltesazar, nome que recebeu em honra de meu Deus. O Espírito Santo dos deuses está nele. E por isso eu lhe contei o meu sonho e disse: Beltesazar, chefe dos adivinhos, eu sei que o Espírito dos santos deuses está em você, e que não há mistérios que você não possa explicar. Por isso vou contar um sonho que eu quero que você explique o que ele quer dizer. Eu estava deitado na cama e de repente tive uma visão. Nela vi uma árvore muito alta, plantada no centro da terra. A árvore cresceu até tocar o céu. E era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas e
ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore. As aves faziam ninhos nos seus galhos, e todos os seres vivos se alimentavam das suas frutas. Eu ainda estava sonhando quando de repente vi um anjo vigia que descia do céu e dizia em voz alta: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, tirem as folhas e joguem fora as frutas. Espantem os animais que estão descansando na sua sombra e as aves que estão nos seus galhos, mas deixem ficar o toco e as suas raízes e amarrem com correntes de ferro e de bronze no meio do capim bravo no meio do campo. Assim o sereno cairá sobre esse toco, e esse homem ele comerá o capim como os animais. Ele perderá o juízo e começaram a pensar como animal. 7 anos viverá assim. Esta é a sentença dada pelos anjos vigias do céu, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo dominava todos os reinos do mundo. Ele dá esses reinos a quem quer, mesmo aos mais humildes de todos os homens. E Nabucodonosor terminou dizendo: foi esse o sonho que eu tive, e nenhum dos sábios pode me explicar o que ele quer dizer. Mas você, Beltesazar, pode dar a explicação, porque o Espírito Santo dos deuses está com você. Portanto, explique este sonho, o que ele quer dizer. Ao ouvir isso, Daniel, também conhecido por Beltesazar, ficou espantado e por alguns instantes não sabiam o que ele pensar. O rei disse: Beltesazar, não se preocupe com o sonho, nem com o que ele quer dizer. Mas Daniel respondeu: ó rei, quem dera que o sonho e a sua mensagem não fossem a respeito do Senhor, mas a respeito dos seus inimigos. O Senhor viu uma árvore que cresceu e cresceu até tocar o céu, e que era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore, e às vezes faziam ninhos nos seus galhos. Aquela árvore, ó rei, é o Senhor, pois o Senhor se tornou poderoso, e o seu poder aumentou tanto que chegou até o céu, e o seu domínio se estendeu pelo mundo inteiro. E o Senhor viu também um anjo vigia descendo do céu, dizendo: derrubem a árvore, os quebrem todos os seus galhos, mas deixem ficar o toco e as suas raízes e o amarrem com correntes de ferro e bronze, para que fique no meio do capim bravo no campo. Assim o sereno cairá sobre este homem, e ele terá de comer e os que os animais comem. 7 anos eles viveram assim. E Daniel continuou: agora vou dar explicação. Esse sonho trata-se da sentença do Deus Altíssimo contra o Senhor, ó rei. O Senhor será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno. Isso durará 7 anos, até que o Senhor reconheça que Deus o Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca o rei, o homem que ele quer. A ordem do anjo para que deixassem ficar o toco da árvore com as raízes quer dizer que o Senhor será rei de novo, mas só quando confessar que Deus domina o mundo inteiro. Ó rei, aceite o meu conselho, deixe de pecar e faça o que é certo. Acabe com as suas maldades e ajude os pobres. Assim talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. E de fato, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, ele estava passeando no terraço de seu palácio, na cidade da Babilônia, e disse: como é grande a cidade de Babilônia! Como é grande o meu poder e construir para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar todas as minhas grandezas e a minha glória. O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu que disse: preste atenção, rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu.
Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Naquele mesmo instante, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os bois. Dormiam em árvore livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de águia, e as suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de gavião. O rei disse: depois de passados 7 anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. E aí agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre. E eu disse: o poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. Para eles, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Logo que o meu juízo voltou, continuou Nabucodonosor, eu recebi outra vez a minha honra e a minha majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta. Fui rei de novo, com mais poder do que antes. Portanto, eu, rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo que ele faz é certo e justo. Ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Então, comentar um pouco sobre esse capítulo 4 de Daniel. O rei aqui, ele teve um outro sonho e pediu para que aqueles feiticeiros, astrólogos, adivinhos explicassem o sonho, e eles não conseguiram mais uma vez. Então ele contou a Daniel o sonho que ele teve, conhecido como Beltesazar. E Daniel conseguiu explicar esse sonho para ele. E que durante 7 anos o reino de Nabucodonosor, ele se afastaria dele, né? Ou seja, aqui dá a entender que ele foi um andarilho ali por 7 anos, que ficou longe do seu reino, e que aconteceu várias coisas para que ele se reflita sobre isso, né? E no final aqui ele volta a governar o reino dele, né? E no final desse capítulo ele fala uma palavra bem forte: orgulhosa. O que podemos colocar isso em nossas vidas? Às vezes tem uma outra palavra aqui que eu não gosto muito, é autossuficiente. Às vezes na nossa vida estamos tão estáveis na nossa vida que esquecemos de Deus, e que por causa de dinheiro, por causa de como que eu posso falar, você tá bem na sua vida, você acaba sendo orgulhoso em pensar que nada vai te acontecer, né? Ou seja, você acaba falando que você é autossuficiente. Olha, eu sou autossuficiente, eu planto minhas coisas, eu colho, eu faço isso, tenho um bom emprego, né? E, não preciso mais nada, não preciso de Deus. Você acaba sendo autossuficiente e sendo orgulhoso. Você está sendo orgulhoso, né? Porque tudo aqui nesta terra, vaca, galinha, ovo, os alimentos que você tem, foi tudo Deus que te deu. Se não houvesse essas outras coisas, como você iria viver? A água mesmo. A palavra de Deus nos ensina que Ele é a fonte da água viva. Ou seja, o que dá entendimento a nós? Se nós não vivermos sem água, o nosso corpo é mais 90% só água. Se não tivesse água na nossa vida, que é algo tão simples que
que você abre a torneira e você tem ali, se não fosse isso na sua vida, você morreria. A palavra de Deus nos ensina que Deus é a fonte da água viva. Ele está te alimentando todo dia. Não seja orgulhoso de achar que é autossuficiente. E é isso que aprendemos. O rei estava tão bom na vida, tão bem na vida dele, com o reino dele, acontecendo tudo de bom, tudo do melhor, com pessoas da alta sociedade do lado dele, com pessoas inteligentes do lado dele. Só que ele se esquece de Deus, esquece. É uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que se diz que é autossuficiente, não precisa mais de ninguém. Tire isso do seu coração. E é essa palavra de Deus que nos ensina hoje. É simples, é clara, bem objetiva, né? E agora vamos terminar com uma oração. Então, né? Que palavra abençoada como essa, né? Simples, fácil de entendimento e rápido. Curve sua cabeça comigo, vamos orar junto. Feche seus olhos e diz assim para o Pai, ó: querido Deus e eterno Pai, mais uma vez me coloco diante da Tua presença, perdoe os meus pecados, perdoe os meus pensamentos. Pai, guia nossos passos, ó Pai, para estarmos sempre nos caminhos que o Senhor quer que a gente prossiga. Cuide da minha família, Pai, nos proteja, nos guardando, nos abençoando. E Pai, como o Senhor explicou aqui no livro de Daniel, no capítulo 4, Pai, que nós possamos enxergar, Pai, às vezes que estamos sendo orgulhosos. Que possamos enxergar, Pai, em pensarmos que estamos sendo autossuficientes. Pai, são palavras muito fortes, mas que o Senhor possa abrir nossos olhos, ó Pai, em que ponto até não estamos enxergando isso. Pai, faça abrir a nossa mente, faça abrir nossos olhos, ó Pai, em pensar que tudo provém de Ti. Pai, renova nossos corações, renova a nossa alma, o nosso espírito. Que possamos enxergar essas coisas que afastam de Ti. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.